dia, galera. Professor Aranês de Física na área aí. Hoje a gente vai fazer uma aula na prática sobre as leis de física, as leis de Newton, tá? São 3 leis, né? E aqui nós vamos falar sobre a inércia, beleza? Também vamos falar um pouquinho de ação e reação. Ok, gente? Então, o que nós podemos dizer aqui é que a inércia vai dizer se um corpo está em repouso, por inércia ele tende a permanecer em repouso. Mas se ele estiver em movimento retilíneo e uniforme, por inércia ele tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Então, por exemplo, quando você entra num carro, pessoal, quando você entra num carro e o motorista espera você sentar, quando ele dá uma arrancada, o seu corpo é jogado para trás, tá? A mesma coisa acontece se ele vir em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante, e se de repente ele pisar no freio, então você é arremessado para a frente. Então você tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. E aí, pessoal, por isso o seu corpo é projetado para a frente, beleza? Então isso ocorre devido à inércia. O professor tem mais exemplos? Tem vários exemplos. Quando você, por exemplo, vai ao banheiro e lá faz as suas necessidades fisiológicas e depois você vai molhar as mãos, né? Vai lavar as mãos. Se não tiver papel para você secar as mãos, você vai começar a fazer isso, ó. Então isso aqui também é inércia. Quando você faz esse movimento com as mãos, o que é que vai acontecer? As gotinhas de água que estão na mão, elas ficam em movimento retilíneo uniforme junto com a mão, e aí quando você para nesse ponto elas caem. Quando você volta a fazer um movimento de novo, as que ficaram continuam esse movimento e caem em cima do seu corpo. Então você fica fazendo isso o tempo todo, até a mão secar, ou seja, as gotinhas por inércias, elas vão caindo da mão, porque elas continuam em movimento retilíneo uniforme junto com a mão, beleza? Temos isso também no elevador, galera. No elevador nós temos isso também, tá? Então no elevador, o que você tem no elevador? Você entra no elevador e aí você está em repouso em relação ao elevador. Quando ele sobe, a impressão que você tem é que o seu corpo vai entrar no piso do elevador. Por isso que dá uma sensação estranha na nossa barriga, tá? Então essa sensação estranha, ela é normal. Isso ocorreu porque os nossos órgãos internos estavam em repouso, por inércia eles tendem a permanecer em repouso, e aí quando o corpo sobe, os nossos órgãos internos eles descem, porque eles tendem a permanecer em movimento retilíneo e uniforme, tá bom, galera? Então, pessoal, aqui eu vou fazer uma aulinha prática sobre isso, certo? E a gente vai colocar a parte teórica dessa aula prática. Então, ó, primeiro você tem um celular, certo? Você tem um celular, você tem uma folha de papel. Então você vai colocar o celular em cima da folha de papel. Então tá aí, o celular em cima da folha de papel. E o que é que você faz agora? Você tira a folha de papel rapidamente. Então quando você tira rapidamente, você observa que o celular ele fica na mesma posição. Ou seja, o celular está em repouso, por inércia, ele tende a permanecer em repouso, ok? Então veja, o celular está em repouso aqui, ó, eu tiro ele, boto a folhinha, boto ele em cima. Então o celular está em repouso, por inércia, ele tende a permanecer em repouso. Então se eu tirar rápido, certo? Ele tende a permanecer em repouso. Tá vendo aí, ó? Para mostrar outro exemplo, que não é só com o celular, eu vou botar aqui essa taça, ó. Você tem essa taça aqui, ó, e aqui você tem um materialzinho aqui de isolar fio. Você bota a folhinha em cima, e aí você bota ele em cima da folhinha, e aí você puxa rapidamente. Então, quando você puxa rapidamente, você observa que ele cai. Então, você pode fazer isso em casa com a moeda, tá? Uma moeda com ovo. Com ovo, corre o risco de quebrar. Eu já fiz, mas corre o risco de quebrar. Para não cair aqui, eu fiz com esse material aqui de eletricidade, tá?
Então, mais uma vez, ó. Então, veja que o objeto está em repouso, por inércia, tende a permanecer em repouso, tá, galera? Então, por isso que isso aqui acontece. Então, esse fenômeno é chamado de inércia. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre a parte teórica dessa lei. Vou falar um pouquinho sobre a parte teórica, tá, pessoal? Então, parte teórica da lei. O que é que vai dizer essa lei? Então, essa lei ela é chamada de inércia, beleza? Ou seja, ela vai dizer se um corpo está em repouso, por inércia, tende a permanecer em repouso, tá? Então, vamos lá. Então, galera, nós temos aqui a inércia, né? Faz parte das leis de Newton. As leis de Newton. Ok? Então, ela faz parte das leis de Newton. Nós sabemos que as leis de Newton são três, né, pessoal? Então, as leis de Newton são três leis. Então, nós temos a inércia, que é a primeira lei, tá? Nós temos a inércia. Vai dizer se um corpo está em repouso, por inércia permanece em repouso. Nós temos a segunda lei, que é o princípio fundamental. Princípio fundamental. Princípio fundamental, galera. E nós temos aí ação e reação. Beleza? Ação e reação. Eu só dar uma levantadinha aqui na câmera. Ação e reação. Beleza? Então tá aí, galera. Essas são as três leis de Newton, ok? Então o exemplo que nós fizemos, ele foi um exemplo da inércia, da primeira lei, certo? Da primeira lei. Nós podemos fazer um também da terceira lei, daqui a pouco eu falo. Vou falar sobre as três leis, certo? E se der tempo eu faço um exemplo da terceira lei. Então, ó, o que é que nós vamos ter aí, pessoal? Nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui na inércia, certo? A inércia, também chamado de primeira lei de Newton, ela também é chamada de primeira lei de Newton. Tá? Ela vai dizer o seguinte: se um corpo está em repouso, por inércia, tende a permanecer em repouso. Então, ó, corpo em repouso, por inércia, tende a permanecer em repouso. Que foi o que aconteceu com o celular, né? E com o aparelhinho ali, na verdade, o material elétrico, né? O material elétrico ele estava em repouso, assim como o celular. Por inércia, tende a permanecer em repouso, né? E se ele estiver em MRU, também por inércia, galera, tende a permanecer em MRU. Professor, o que significa MRU? Galera, o MRU é o movimento retilíneo e uniforme, ou seja, para esse conteúdo MRU, né, tudo vai estar em linha reta.
beleza? Então o movimento vai ser todo em linha reta, beleza, galera? Então, para o movimento retilíneo e uniforme, então tudo vai estar em linha reta, ou seja, tudo vai estar com velocidade constante. Então, ó, se ele está em repouso, por inércia, ele tende a permanecer em repouso. Então, o que provoca que ele mantenha o seu estado de repouso é justamente a inércia, ou seja, a primeira lei de Newton. Mas se ele está em movimento retilíneo e uniforme, por inércia, ele tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Tudo bem, galera? Então isso aí é o que nós chamamos de inércia. Moral da história. Quando você está em inércia, o seu corpo está em equilíbrio. Então, o seu corpo está exatamente em equilíbrio. Resta saber qual é o tipo de equilíbrio que o seu corpo está suportando. Então, nós temos dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio pode ser estático, certo? O equilíbrio pode ser estático e o equilíbrio pode ser dinâmico. Então, o equilíbrio pode ser estático e o equilíbrio pode ser dinâmico. Qual a diferença? A diferença é que no equilíbrio estático, o corpo está em repouso. Beleza? No equilíbrio estático, o corpo está em repouso. Enquanto no equilíbrio dinâmico, o corpo vai estar em MRU, movimento retilíneo e uniforme. Galera, para os dois nós não podemos ter a segunda lei. Por quê? Porque tanto no repouso como no movimento retilíneo e uniforme, a aceleração é zero. Como a aceleração é zero, a força resultante é igual a zero. Então, logo, você não tem aí a segunda lei. Desculpa aí, gente. Aqui. Então, naturalmente, quando você tem a primeira lei, você não tem a segunda lei. Beleza? Porque a segunda lei depende da aceleração. Então, para existir a segunda lei de Newton, é necessário, gente, que você tenha a aceleração. E o corpo aí não está acelerando. Ele está com a velocidade constante. A velocidade nem aumenta e nem diminui. Então, como a velocidade não aumenta e não diminui, ela permanece a mesma e ela é diferente de zero, nós podemos dizer que o corpo está em equilíbrio dinâmico. Então, por inércia, ele tende a permanecer com esse equilíbrio dinâmico, ok? Isso acontece também, gente, naqueles concursos de hipismo, tá? Isso acontece também nos concursos de hipismo, né? Nós observamos também aqui, ó, se você pegar um corpo, ó, se você pegar um livro e soltar o livro, porque se você tirar a mão rápido, o livro perde o contato com a mão. Porque ele está em repouso, ó, por inércia, ele tende a permanecer em repouso. Então, se eu tirar a mão rápido, o que é que vai acontecer? O livro perde o contato com a mão. Tá vendo? Ó? Veja que eu tirei a mão antes dele cair. Então, um pouquinho, ó. Olha aqui, ó. Veja que ele não desce em contato com minha mão. Minha mão, ela perde o contato com o livro antes, ó. Então, o que é que nós observamos? Nós observamos que o livro estava em repouso, então, por inércia, ele permaneceu em repouso, beleza? Então, devido à inércia, ele permanece em repouso, e aí o que acontece? Como ele é atraído pelo centro da Terra, aí ele cai, provoca a sua queda, beleza? E aí ele vai até o solo. Tudo bem, gente? Então, isso aí foi mais um exemplo de ação e reação, beleza?
Eu estou falando vários exemplos, galera, porque eu vou passar uma atividade para vocês sobre isso aí, tá? Além dessa atividade, depois eu vou passar um trabalho para vocês fazerem a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ou seja, a aula prática também, vocês fazendo em casa, em grupo de 3 pessoas, certo? Os 3 têm que participar, têm que explicar o que está acontecendo, né? Então eu vou deixar uns links aí para vocês pesquisarem, tá? Vocês vão pesquisarem e vão enviar para mim, tá, pessoal? Eu vou guardar esse material para dar aí as notas de vocês, ok? Então, continuando, nós observamos aí, né, como eu disse, o fenômeno da inércia. Então, se o corpo está em repouso, por inércia permanece em repouso. Se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, por inércia permanece em movimento retilíneo uniforme. Galera, deixei de falar sobre o exemplo principal. Qual o exemplo principal da inércia? O exemplo principal da inércia é justamente o cinto de segurança. Então, nós usamos o cinto de segurança, pessoal, para prevenir acidentes. Então, para evitar que o nosso corpo seja projetado para frente, o nosso tórax chegue a colidir com a direção do veículo, até mesmo com a parte da frente do carro, beleza? Qualquer outra parte da frente do carro. Então, o que acontece? Se a gente tiver sem um cinto de segurança, quando o carro frear, o nosso corpo vai para frente. Então, como o nosso corpo vai para frente, então o nosso corpo vai colidir com a direção do veículo. Então, o que é que vai acontecer? Quando nós batermos o corpo na direção, a gente vai ficar um certo tempo e depois o nosso corpo volta para trás, provocando um efeito chicote, ou seja, é muito rápido. Como a força resultante vai ser muito grande devido ao tempo ser muito pequeno, então o tempo de contato que a gente fica com a direção é um tempo muito pequeno, porém a força resultante sobre o nosso corpo é muito grande. Então o que vai acontecer? Vai provocar uma deformação no nosso corpo muito grande. Então, para evitar isso, nós utilizamos o cinto de segurança e os airbags, certo? Então, se você usa o cinto de segurança, o que vai acontecer? Na hora que ocorre o acidente, então está aqui o cinto e o seu corpo está junto. Quando o seu corpo for projetado para frente, o seu corpo vai empurrar o cinto para frente antes dele travar. Então, você vai um pouquinho para frente. Então, aumentou o tempo de contato entre o seu corpo e o cinto. E depois ele trava. Então, ele não trava na hora que acontece o acidente. Ele trava alguns segundos depois. Então, primeiro o seu corpo puxa ele um pouquinho para frente e depois ele trava. Então, o que indica isso? Indica que o seu corpo terá um certo tempo de contato entre você e a direção. Desculpe, a direção entre você e o cinto. Então, se aumenta o tempo de contato, a força resultante sobre o nosso corpo diminui. E aí o que acontece? O acidente é prevenido porque se a força resultante sobre o nosso corpo diminui, significa que a gente tem menos força sobre o nosso corpo, logo a gente vai sofrer menos. Então a chance da gente sair ileso no acidente é muito grande. Então também aí um processo de inércia. E outra que nós temos para finalizar, que eu vou passar uma atividadezinha para vocês, é o concurso de hipismo, que é aquele que os caras vão no cavalo e aí eles saltam obstáculos através do cavalo. Se de repente o cavalo ele tem medo de saltar e ele frear, ou seja, ele parar bruscamente, o cavaleiro vai pelas rédeas do cavalo. Então isso aí também é um fenômeno da inércia. Beleza, galera? Então, galera, falamos aí da inércia, né? Se o corpo está em repouso por inércia, permanece em repouso. Se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, permanece em movimento retilíneo e uniforme. Então, como eu disse para vocês, né? Vou passar algumas questõezinhas aí referente a essa lei. Então é só vocês prestarem atenção no que eu falei aí e vocês conseguem responder esse exercício tranquilamente, tá? Então não esqueçam porque é de fundamental importância, ok? Isso vai valer as notas de vocês aí, esses exercícios. Beleza, galera? Então valeu, pessoal. Tenham todos aí um bom restinho de semana, né? Tenham todos aí muita saúde, né? Muita paz, muita esperança aí para todos.
e que nós conseguimos, que nós possamos vencer essa guerra aí, né? Essa guerra desse coronavírus. Valeu, galerinha. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.